Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores e o grande homenageado, o grande destaque dessa tarde, início de noite, que recebe a outorga do título de cidadão de Porto Alegre, é o Dr. Luiz Gonçalves Pinto, que é de Uruguaiana, um orgulho dos gaúchos, que chegou em 1966 a Porto Alegre, formado em medicina em 1962, ortopedista e traumatologista, se formou pela URGS, professor universitário formado há 44 anos. Doutor, muito mais do que um reconhecimento, muito mais do que uma homenagem, é esse justo reconhecimento que a Câmara dos Vereadores, através do proponente Paulo Brum, faz a sua história, a sua pessoa, essa grande personalidade dos gaúchos. Realmente eu estou agradecido a essa homenagem, porque eu tenho um amor incondicional por Uruguaiana. Lá eu nasci, cresci, mas eu moro em Porto Alegre há mais de 50 anos, né? Porto Alegre é minha paixão sem limites, como eu digo, uma cidade que me acolheu com toda a generosidade, bondade, grandeza, e eu fico muito feliz com essa homenagem, realmente fico muito feliz. Doutor Luiz, hoje quando o senhor acordou, qual foi o filme? Qual foi a emoção que passou no seu coração, na sua mente, sendo hoje mais do que homenageado, muito mais do que um prêmio, um reconhecimento pela sua história, pela sua bibliografia? Realmente, como eu disse, eu estou extremamente feliz com esse reconhecimento, porque, como eu já disse, Porto Alegre é minha paixão sem limites. Eu aqui tive os melhores momentos da minha vida, formei a minha família, exerço a minha profissão, né, há 44 anos, como professor universitário também, 39 anos, e realmente esse reconhecimento é muito importante para mim, realmente mesmo. Se o senhor falasse da época da universidade, da URGS, para entrar na URGS é muito difícil, depois permanecer nela mais ainda, e também uma profissão que abençoada por Deus. Eu acho que a medicina realmente é abençoada. Eu me realizei, né, na escolha, eu fui muito feliz na escolha que eu fiz. Se eu tivesse que escolher novamente o que fazer, eu faria medicina de novo. Eu acho que eu nasci para ser médico. O senhor se formou numa época que ainda havia ditadura. E as recordações porque foi uma época onde havia um engajamento político muito grande dos estudantes, e principalmente ali na medicina, na arquitetura, aquele lado ali da cidade. É verdade, realmente havia, mas eu realmente sempre me mantive à parte desses interesses políticos, e eu só me foquei nos estudos nessa época. Não participei dos movimentos, realmente o meu foco foi o estudo na medicina. Doutor Luiz, hoje o senhor está recebendo aqui vários amigos, personalidades. É uma emoção muito grande de ver esse reconhecimento dos amigos, porque realmente esse é o grande fruto, o grande legado que a gente leva dessa vida. É verdade, eu tenho amigos aqui, tenho primos que vieram de Uruguaiana, né? Outra, minha afilhada veio do Rio prestigiar, e os amigos aqui de Porto Alegre, é muito importante tê-los aqui nesse momento, para repartir com eles essa minha alegria, né? Podemos dizer que o senhor veio de Uruguaiana para se realizar em Porto Alegre, porque o senhor se formou em medicina, criou a família aqui, e o que mais lhe marcou nessas décadas aqui em Porto Alegre? Na verdade, um fato marcante na minha vida foi quando eu tive o meu problema de saúde, que me levou a ficar numa cadeira de roda, né? Esse foi o divisor, né, exatamente na minha etapa de vida. O antes, mas realmente é como Shakespeare diz, que faça das pedras que tropeçarem degraus para voos mais altos. É isso que eu procurei fazer. Esse sentimento de felicidade de poder participar desse evento em que o homenageado é o associado da Unicred, Dr. Pinto, para mim é uma satisfação imensa, acima de tudo, pela homenagem que ele está sendo distinguido. Uma pessoa maravilhosa, caráter exemplar,
uma trajetória de vida que é um exemplo como profissional, é um exemplo de vida. E a gente, quando tem essas oportunidades, que está otorgado um título de cidadão porto-alegrense, que é uma honraria para quem recebe, nós ficamos felizes, satisfeitos e com a certeza de que isso vai ser muito positivo no trabalho que ele ainda continua exercendo como professor, como médico, como humanitário, por tudo que ele faz. Como também como ex-vereador, o trabalho que ele já exerceu para essa cidade. O Pinto é colega de turma meu, nós formamos junto na URGS e a gente conhece ele, toda a capacidade dele, durante toda a vida, né? É um parceirão, amigo, emociona a gente isso. Emociona demais ver hoje o Pinto receber esse reconhecimento aqui, porque de todas as homenagens que nós temos visto aqui na Câmara dos Vereadores, esta realmente foi uma das que mais nos emocionaram. É isso mesmo. Como a gente conhece, eu pessoalmente conheço ele desde 1967, quando entramos na faculdade, né? E trilhamos todo esse período juntos aí, né? A gente sente bem vendo um companheiro sendo homenageado. Doutor Paulo, podemos dizer que hoje a gente viu aqui um livro, um filme e uma novela. Exatamente. E um filme que, na verdade, teve um final feliz. Porque esse reconhecimento que ele está tendo hoje, como cidadão porto-alegrense, é uma forma de prestigiar, é uma forma que deixa para ele uma honraria muito significativa. Eu acho que ele está de parabéns. Eu acho que até o vereador que encaminhou a proposta também, o Paulo Brum, também está de parabéns. O meu pai, para mim, é um exemplo, acho que o maior de todos, né? E que a gente sempre teve em casa. E ele realmente é um homem muito batalhador, muito lutador, conquistou muitas coisas mesmo com tantas dificuldades, né? E é um exemplo, né? Um herói, enfim, que a gente vai levar para o resto da vida, de hombridade, honestidade, ética e um profissional dedicadíssimo. Daniel, qual foi o filme que te passou na cabeça durante, muito mais do que a homenagem, o reconhecimento por uma trajetória de vida, pelo um exemplo de ser humano em todas as frentes que ele enfrentou? Nós ficamos emocionados, né, pela homenagem e o que me passou pela cabeça é também a nossa trajetória pessoal de vida, né, que a gente pode se espelhar, pode se identificar. Eu também, como pai, a gente começa a valorizar, né, os nossos momentos profissionais, pessoais, e a presença de vários amigos aqui foi também muito importante, né, a gente poder perceber esse retorno, essa satisfação em ter os amigos aqui, e esse reconhecimento é muito bacana e emocionante. Sim, principalmente, né, pela história de vida dele, né, pelas dificuldades, conseguiu superá-las, né, e é um exemplo, é uma coisa que, como quando mesmo comentou, né, é um filme que nós temos que rever os nossos atos e se motivar a vencê-los, né, nossos obstáculos, que todos eles são transponíveis, né, como mesmo o vereador Paulo Brum comentou, né, nossa limitação é a nossa própria cabeça, né, tentar superá-los. É verdade. A gente que conviveu com ele, né? Eu menor, porque sou mais nova, não acompanhei a fase, enfim, da doença, mas depois que ele superou a doença, acompanhei todo o resto da trajetória, né, de vida depois que eu nasci. E ele sempre tentou dar o melhor dele, né, como profissional, como pai, enfim. É realmente uma trajetória de filme, vencedora. Hoje também aqui, várias pessoas aqui prestigiando, vindo de vários lugares do estado, prestigiar o teu pai. Isso é uma emoção muito grande. Muito, com certeza. E é muito bom que ele possa ter esse reconhecimento, né, em vida, enfim, porque é uma satisfação muito grande de dever cumprido, que eu acho que isso é o mais importante. Ele fez o melhor que ele pôde sempre, né, na vida dele, e vai ser um exemplo para todo mundo sempre. Como é que é o teu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, neta, gostou de ver o vô recebendo uma homenagem, uma medalha? Sim. Gostou? É muito emocionante e gratificante estar com uma pessoa
tão forte como ele. Eu me sinto super segura do lado dele. Porque ele é um exemplo para tudo. E essa família é maravilhosa também? Também, também. Foi um presente que eu ganhei, essa família e o Luiz. Eu acho também. Eu conheço há muitos anos o Dr. Pinto. Aliás, na verdade, ele é o diretor clínico da nossa entidade, da nossa associação. Eu presido essa associação que chama SACEPOD. O nome completo é Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiências do Rio Grande do Sul. E o Dr. Pinto, Luiz Gonçalves Pinto, é nosso diretor clínico, nosso médico há muitos anos. Voluntário. Presta um trabalho magnífico para a gente porque ele é um filantropo. Aliás, ele é vereador em Porto Alegre também. Ele foi eleito com mais de 3.000 votos, ficou na suplência e posteriormente assumiu uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde fez um belo trabalho. Pequeno, foi breve, mas foi um belo trabalho. Ele nos orgulha demais, ele é um amigo, assim como Paulo Brum, vereador proponente dessa ação. Acho que Porto Alegre está de parabéns, porque a unanimidade dos vereadores, ele foi realmente condecorado com esse título de cidadão de Porto Alegre, ele que é filho de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. Eu o conheço bem, é um cadeirante maravilhoso, ele é médico, ele é traumatologista, ortopedista, responsável pela Clínica Vitória, aqui na Barros Cassal, uma clínica antiga, renomada, e ele é professor universitário também, professor da PUC, cuida dos residentes da PUC. Um amigão, uma família bem estruturada, pessoas do bem. Eu me sinto muito prestigiado em poder estar representando a nossa associação, a SACEPOD, com todas as nossas pessoas com deficiência e outros associados que não são pessoas com deficiência, trazer para ele, para a família dele, um grande abraço. Nós estamos emocionados, nós estamos orgulhosos, porque Porto Alegre presta uma justa homenagem a uma pessoa do bem, uma pessoa tão querida, que faz tanto por tantos. Médico despojado, médico que está disponível sempre, não tem hora, não tem local, não tem tempo ruim. Dr. Pinto, ele está sempre pronto para ajudar a todas as pessoas. Então, através deste veículo, ao qual eu agradeço, inclusive, essa cobertura, porque a gente precisa exatamente disso, de veículos de comunicação que veiculem momentos tão aprazíveis, tão assim, brilhantes como esse que a gente está vivendo agora. E quero aproveitar, dizia eu, para mandar por intermédio de vocês um grande abraço ao Dr. Pinto e a tudo que ele significa nas pessoas com deficiência. Abraço a todos. Moacir, tu é um grande modelo, tu é um grande exemplo de vida, o Paulo Brum, o Pinto. Como nós precisamos de pessoas que nos deem exemplo como vocês, né? Obrigado pela minha parte, mas esses dois citados junto comigo é que são realmente a diferença da balança. Eles estão aí, Paulo Brum, sendo vereador, já foi deputado estadual do nosso estado, fez belo trabalho sempre pelas pessoas com deficiência. E o meu grande amigo Pinto, que também demonstra de há muitos anos, porque ele ficou numa cadeira de rodas há muito tempo e nunca parou de trabalhar, uma pessoa alegre, um papo agradabilíssimo, um amigão sempre pronto para ajudar. Enfim, realmente são modelos, são exemplos de pessoa e estão aí para mostrar que a deficiência não é nada para quem tem boa cabeça e a vida continua com alegria e com tudo que ela pode nos oferecer de bom. Parceiro, sucesso, saúde a todos vocês e eu vou me recorrer a uma frase do nosso hino rionense, que sirvam os exemplos de vocês de modelo a toda a terra. Tomara que a gente possa sempre estar servindo de modelo às pessoas, sendo um reflexo do bem que todas as pessoas nos trazem também, né? Porque a gente reflete o que a gente recebe, a gente dá o que a gente tem. Então, muito obrigado por tudo e esperamos que Deus continue a iluminar essas cabeças aí. Sim, eu estava um pouco ansiosa, mas eu não tinha nem muito o que pensar, porque é muito fácil falar do Luiz. Ele, inclusive fui eu que escolhi ele como padrinho, eu fui batizada um pouco tarde, o limite é 6 anos, e eu que escolhi ele como padrinho. Aí quando eu estava escrevendo o texto eu ainda fiquei pensando, mas por que será que tão nova eu escolhi ele como padrinho? E aí eu me dei conta que é pela pessoa que ele é. Não, o Dr. Luiz Pinto, ele realmente merecia essa homenagem, porque ele, além de... ele começou até, ele fez estudos dele no Rio de Janeiro, 2º grau.
Aí depois é que ele veio para Porto Alegre para fazer a faculdade de medicina, né? E ele estava se tornando um excelente cirurgião. Ele visitava vários países, tanto Europa como Estados Unidos, e sempre procurando ir nos hospitais para saber aquilo que ele desenvolvia, como ele poderia fazer melhor. Só que teve a fatalidade de acontecer o que aconteceu. Ele tentou ainda fazer pequenas cirurgias sentado, mas não conseguiu. Interrompeu uma carreira magnífica. Aí ele se dedicou só ao consultório, mas atendendo pessoas de todas as classes sociais. E quando ele trabalhava no SUS, no IAPI, ele era considerado o melhor médico da região, pois ele tratava o paciente olhando nos olhos, examinando, coisa que ninguém faz. E todas as pessoas que eu tentei ajudar, porque eu ajudo muito, eu procurava ele tinha sempre uma ligação. Ou ele tinha sido colega do presidente do outro hospital, ou ele tinha sido colega do presidente da Unimed. Eu ia lá, ele telefonava, as pessoas me recebiam e tudo era resolvido. Quer dizer que ele não é daquelas pessoas que promete que vai fazer na hora. O telefonema era na hora e eu era recebida na hora e sempre atendida. Uma das características que eu acho muito interessantes no Luiz é que ele é uma pessoa absolutamente pra frente. Ele não tem preguiça pra nada, ele tem boa vontade pra tudo. E tudo que às vezes eu penso, puxa, eu ficaria cansada, ou eu tenho preguiça, ou eu não tenho vontade. Aí pensando na forma como ele age, eu vejo que eu tenho que fazer mais. Enfim, é um exemplo que eu vejo na pessoa dele. Emília, podemos dizer que é um exemplo e um modelo de resiliência psicológica, de tenacidade mental e uma disposição para vencer do gigante. Exatamente, e é por esse motivo que ele teve cargos relevantes na medicina, mesmo tendo dificuldades. Ele foi também presidente do Centro de Reabilitação, que funciona no Partenon. Então os cargos vinham para ele pela capacidade que notam que ele tem e pelos estudos que ele sempre procurou se aprofundar. Então isso fez dele essa pessoa que ele é, e é reconhecido em todo o hospital da PUC e do Moinhos de Vento, é reconhecido o trabalho que ele faz. Carolina Dexheim, podemos dizer que ele citou inclusive algumas frases de Shakespeare que transformou as dificuldades das pernas como degraus para subir. Sim, eu achei a citação dele muito interessante, porque ele é o exemplo vivo dessa frase. É uma pessoa extremamente capaz, que vence as dificuldades e se esforça e, enfim, é um vencedor. Sem limite. Sem limite. Emília, eu gostaria que tu contasse algumas histórias aqui para o telespectador, quando ele era mais jovem, que até agora a gente só falou do profissional, do homem, do chefe de família. Eu queria que tu contasse aqui. Quando eu ia passar o carnaval em Uruguaiana, ele também ia, né? Porque as férias nós íamos passar em Uruguaiana. E ele não tem vocação para cantor de maneira alguma. Mas naquela época a gente ia muito nos clubes, né? Comercial, a gente comprava os livrinhos e cantava. E lá íamos nós para os bailes de carnaval. Ele é muito divertido, mas às vezes a pessoa não tem... Afinava, né? Muito. Mas em compensação, na vida ele afinou bem. Na vida ele afinou bem. Na vida ele afinou bem. Então, me socorrer a uma frase do nosso hino rio-grandense, que sirvam as façanhas do Dr. Luiz de modelo a toda a terra. Exatamente, que sirvam as façanhas do Luiz Pinto como modelo de toda a nossa terra. Eu conheço o Luiz há muitos anos, através da minha irmã que trabalhou com ele e da prima dele, que é a Emília, que é minha amiga de muito tempo. Numa ocasião aconteceu comigo que eu quebrei o braço, há anos atrás. E aí comecei a me tratar, tive que colocar gesso no braço, fiquei mais de 30 dias com o braço engessado, e quando eu tirei o gesso, eu não abria o braço.
E aí eu fui no médico, e o médico dizia que dificilmente eu ia abrir o braço de novo. E a minha irmã, Joane, disse, não, tu vai procurar o Pinto. Aí eu fui consultar com ele, disse, Sônia, tu vai fazer fisioterapia, mas tu vai fazer fisioterapia todos os dias, durante no mínimo 40 dias. Mas Pinto, eu não tenho condições. Primeiro que eu não tenho condições de pagar e outra de vir todos os dias. Ele disse, não, tu vai fazer na minha clínica, tu não vai pagar nada, mas tu vai vir todos os dias. E eu, durante 60 dias, eu ia às 7h30 da manhã antes de ir para o serviço na clínica. E hoje o meu braço, e eu assim... Tá perfeito. Perfeito. Em seguida fiquei ótima. E para quem eu posso dizer, disse, olha, graças ao Pinto, eu não fiquei com sequela nenhuma no braço. E ele me dizia assim, se tu não fizer, tu nunca mais vai abrir o braço. Então, ele é um profissional de alta qualidade e um ser humano maravilhoso, porque eu não despendi nem um tostão naquela ocasião. E a nossa amizade se prolonga por todos os anos. Dizer que mais do que uma homenagem, é um reconhecimento por mais um... Sim, ao seu trabalho, à sua dedicação, à sua competência. E como ser humano é inigualável, né? Superando todo o problema que ele teve e continua ajudando o próximo. Na realidade, o Dr. Pinto é uma pessoa muito especial. Eu trabalhei com ele no INSS, mas foi uma trajetória assim que vale a pena relatar. Tu sabe que eu entrei no INSS muito depois dele. Quando eu entrei, as pessoas comentavam, mas que lástima, o Dr. Pinto, cirurgião, está hoje paraplégico. E eu escutava aquilo e ficava assim, mas como? Não soava bem. Aí um dia eu fui procurar ele no consultório. E aí eu disse para ele assim, mas doutor, por que o senhor está... Ele já estava praticamente aposentado, né? Sem trabalhar, só atendendo no consultório. E neste meio tempo me convidaram para assumir um cargo na Previdência, no INSS, na reabilitação. E eu disse para a pessoa que me convidou, eu disse, eu aceito o convite, desde que eu possa trazer para trabalhar comigo um médico que conhece muito sobre reabilitação profissional. E aí me disseram que eu podia. Aí quando eu cheguei para procurar ele, para trazer ele de volta, ele estava aposentado. E aí eu comecei uma luta muito grande na época, inclusive era o Osmar Terra, o secretário. Hoje é ministro, né? Ministro. E eu fui em cima dele, eu tentei até que consegui. Ele abriu mão da aposentadoria e voltou a trabalhar. Devo dizer que isso é a força do destino. E aí nós ficamos assim, muito, muito amigos, e nós dois juntos coordenamos a reabilitação do INSS do Rio Grande do Sul. Eu com ele. E ele realmente sempre foi... Sai da lembrança. Não sai da lembrança, sempre foi muito atuante e eu só acredito nele como médico. O Luiz, ele é primo, né? Primo em segundo grau, é primo da minha mãe, né? Da minha tia. Então nós, assim, a vida toda, né? Sabendo, assim, toda a trajetória dele. Quando estudante, quando foi fazer cursos fora do Brasil, a formação como médico, né? E sempre como ele atendeu com toda a competência, com todo o carinho, como ser humano, né? As pessoas, os pacientes dele, a forma exemplar que sempre tem sido um exemplo para a família. Mas uma passagem interessante, e eu acho que hoje, assim, com essa homenagem que vocês organizaram para ele aqui na Câmara de Vereadores, eu como servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde, eu diria que teve uma passagem que o Luiz foi convidado a ser diretor do Hospital de Pronto-Socorro. E aí era um dia, assim, era uma terça-feira, final de tarde, o prefeito na época, né, que estava anunciando as pastas dos seus secretários e dos diretores, dos cargos que estariam sendo assumidos. E aí a tia Emília, né, uma grande, não só prima, mas uma grande amiga do Luiz, colocou, olha, o Luiz precisa conversar contigo. Eu estava chegando em Guaíba, na casa dos meus pais, voltei para Porto Alegre, né, que era para ir lá na Tristeza, onde o Luiz mora,
conversar com ele. Bom, aí ele queria entender um pouquinho, na época eu estava lotado, eu estava trabalhando no hospital de pronto-socorro, e ele queria entender um pouco como é que estava a dinâmica, como é que estava ocorrendo. E como eu tenho formação na área da administração, na mestrado em engenharia de produção, enfim, então ele que me convidou para trabalhar como assessora dele, né, se confirmasse, uma tremenda honra. E aí hoje o que me lembrou? Isso acabou por essas questões da política, N situações, acabou não se confirmando isso. E hoje, nessa homenagem que ele está recebendo, eu fiquei assim pensando, nossa, né, que coisa bonita. E principalmente no momento que não só a pasta da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, mas todas as pastas do Brasil afora, quem sabe, né, desperte de novo uma veia dele dessa questão de que eu fiquei pensando, cada um sabe qual é essa trajetória, o seu caminho, mas eu não tenho dúvida que o Luiz, não só como médico, como ser humano, repensar. E que essa homenagem hoje, que eu tenho certeza, tocou muito ele, os amigos, as famílias, todas as pessoas próximas, porque a gente precisa muito de pessoas como esse profissional, como esse ser humano, essa pessoa. Então eu acho que é isso que eu queria trazer, assim, que surja alguma coisa que faça tocar de novo e que isso se possa, quem sabe, né, alguma coisa correr aí. Exatamente. Quero agradecer a vocês aqui, muito obrigado pelo depoimento, para a Sônia, para a Jane e para a Gladys. Sônia, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de ter podido falar um pouquinho do nosso homenageado, né, que merece todo o nosso carinho e nosso respeito.